todos bem-vindos a essa reunião online. Gostaria de dar as boas-vindas a cada um de vocês. Hoje, em especial, dar boas-vindas a todas as mães que estão nos assistindo. Hoje é domingo, Dia das Mães, e nisso, nesse dia especial, gostaria de começar a nossa reunião fazendo uma breve leitura sobre o significado de ser mãe, tá bom? Mãe, substantivo feminino, aquela que gerou, deu à luz ou criou um ou mais filhos. Fêmea de animal que teve sua cria ou oferece proteção ao filhote que não é seu. Quem oferece cuidado, proteção, carinho ou assistência a quem precisa. Tenho certeza que falando mãe já te remete muitas pessoas, a sua mãe que gerou você, ou aquela pessoa que realmente te deu proteção, cuidado, carinho, assistência. A gente muitas vezes tem a nossa mãe, né, que nos gerou, que nos dá todo aquele apoio, e tem aquelas mães que são mães em orações, mulheres que são fortes, guerreiras e que nos acompanham tão carinhosamente. Vou começar orando, para que o Senhor esteja à frente de toda essa reunião e também pedir. Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento extremamente complicado, aqui dentro do corpo mesmo. Nós conhecemos pessoas que estão passando o seu primeiro dia das mães sem suas mães, e eu imagino a dor que isso deve ter. Esse dia é um dia extremamente representativo. Então, pedir para que o Senhor traga conforto a cada uma dessas pessoas, que o Senhor realmente seja a rocha firme, que o Senhor mande seu Espírito Santo, que essa pessoa receba seu Espírito Santo como algo que vai trazer alívio. E também pedir aquelas mães que perderam seus filhos recentemente. Eu imagino que deve ser uma dor inexplicável, algo que realmente é imensurável. Mas o Senhor é o Senhor que conhece todo o nosso coração, é o Senhor que pode tirar qualquer dor, que pode fazer a gente realmente ressignificar essa dor. Então eu vou começar orando. Você aí, se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser acompanhar essa oração, orar pelas aquelas mães que você conhece, sinta-se à vontade. E é isso. Obrigada, Senhor, por este dia. Te agradecemos porque todo o conhecimento que o ser humano tem é dádiva do Senhor, foi o Senhor que nos deu. E essa tecnologia que tem nos ajudado tanto a encontrar tantas outras pessoas que talvez não nos encontraria se a gente estivesse somente lá dentro do nosso corpo. Te agradecemos por isso, Pai, porque realmente essa tecnologia tem nos ajudado muito, tem me ajudado a alcançar muitas pessoas. Pai, hoje é um dia extremamente especial, o domingo de Dia das Mães é um dia de extrema representatividade, onde a gente se lembra muito carinhosamente das nossas mães. Talvez também tenha pessoas que não se lembrem tão carinhosamente das suas mães, mas eu peço que o Senhor envie o Teu Espírito Santo, que essas pessoas encontrem Teu Espírito Santo, encontrem a Ti e ressignifiquem, Senhor, esse sentimento que talvez não seja bom. Pai, pedimos também aquelas pessoas que perderam suas mães recentemente, que estão passando ainda pelo processo de luto, que o Senhor esteja com cada uma delas, que o Senhor esteja de encontro, que o Senhor seja o conforto dessas pessoas, Pai. Pedimos aquelas mães que perderam seus filhos, que é algo que não é comum, nenhuma mãe imagina perder o seu filho, mas, Pai, pedimos para que o Senhor vá de encontro, que o Senhor seja o sustento dessas pessoas, que o Senhor realmente forneça o conforto para essas pessoas e que elas entendam que o Senhor é um Deus que está no controle de tudo, e que se nós entregarmos a nossa vida a Ti, tudo vai caminhar de acordo com o que o Senhor quer. E é isso que nós devíamos fazer quando a gente está com dor, Pai. Então eu realmente peço que o Senhor vá de encontro a cada uma dessas pessoas, que o Senhor esteja com elas, que o Senhor sane essa dor, que é algo que nós humanos não conseguimos compreender. A morte é algo que a gente ainda não, por mais que a gente saiba o que acontece depois da morte, basicamente a gente ainda não consegue compreender aqui em terra, aqui em vida. Mas eu peço que o Senhor esteja com cada uma dessas pessoas, Pai. Que o Senhor abençoe todas as mães da nossa comunidade, que abençoe a minha mãe, a sua mãe, Pai, que o Senhor abençoe a mãe de cada uma das pessoas aqui que nós conhecemos. Te agradecemos, que o Senhor dirija essa reunião, por mais que online. O Senhor esteja à frente de todas as palavras que nós vamos falar, que o Senhor esteja à frente de cada uma das coisas que vai acontecer aqui.
Em teu nome que oro e agradeço. Amém, Pai. Amém. Dando continuidade à nossa reunião, eu procurei no nosso cancioneiro, né, um corinho que fosse mais destinado a mães, que fosse mais diretos, mas eu acabei não achando. Mas eu achei aqui um corinho bem legal, que é o corinho 496. Eu até procurei o ritmo dele, acabei achando, mas não era um ritmo que eu conhecia muito e tudo mais, aí eu acabei deixando pra gente só ler mesmo. E aí eu vou ler para cada uma das mães, para cada uma daquelas mulheres que querem se sentir mães, querem ser mães um dia, para todas aquelas mulheres que de uma forma ou de outra têm esse significado, né, de ser mãe, que oferece cuidado, proteção, carinho, assistência. Eu vou ler que realmente seja uma oração. Vamos lá, é o Corinho 496, que diz assim: sempre unidas companheiras, declaremos por Jesus, guerra santa contra as trevas, planejando junto à cruz. Vamos todas companheiras, sempre unidas no Senhor, como esposas, mães ou filhas, trabalhemos com fervor. Somos fracas, bem sabemos, mas havemos de vencer, se tivermos confiança, se cumprirmos o dever. Vamos todas, companheiras, sempre unidas no Senhor, como esposas, mães ou filhas, trabalhemos com fervor, sempre firmes na esperança, confiando no Senhor, imploremos sua graça e busquemos seu amor. Vamos todas, companheiras, sempre unidas no Senhor, como esposas, mães ou filhas, trabalhemos com fervor. Esse corinho tem algumas, né, partes onde a gente pensa, né, que algumas mães devem pensar. Eu ainda não sou mãe, então eu ainda não sei explicar esse amor de mãe. Mas a gente sabe que a gente é fraca. Eu mesmo quero ter um filho um dia e a gente pensa, né, o quanto a gente é frágil, o quanto a gente realmente tem essa questão de achar que a gente é fraca e tudo mais, e nós realmente somos, né? Mas unidas, se a gente declarar por Jesus, se a gente pedir ajuda de Jesus, a gente tudo pode, tudo consegue. E realmente, as mães, a gente sabe que elas vivem muitas guerras, de entregar seus filhos ao mundo, de deixar o filho ir trabalhar, sair aí pelo mundo. A gente não sabe o que pode acontecer. Mas para você que é mãe, tenha certeza que o Senhor Jesus Cristo, se você entregou seu filho, Ele vai cuidar do seu filho, Ele vai estar guiando os passos, e tudo acontece perante de Deus com um propósito. Então, se você realmente destinou seu filho a Cristo, se você realmente entregou ele, se você realmente ensinou os caminhos do Senhor, fica tranquila, que tudo vai acontecer conforme Cristo quer. Aproveitando esse momento, tem uma mulher muito especial aqui para nós do Corpo do Bosque, que vai continuar o seu ministério em outro lugar, e ela deixou um pequeno testemunho para nós. Ela deixou uma pequena mensagem e eu convido você a escutar essa mensagem, tá bom? Essa mulher é a Major Lourdes, então fique atento que a gente vai agora escutar o testemunho dela. É isso, tá bom, gente? Bom dia, irmãos e irmãs do Corpo de Bosque. Estou aqui esta manhã para falar umas palavras, lembrar a vocês que eu estou indo embora na terça. Eu volto para Estados Unidos, meu termo aqui no Exército em Brasil acaba, e Deus está abrindo outras portas para outro termo de 3 anos mais em outro país. Então, queria compartilhar somente umas palavras que o que Deus está fazendo na minha vida. Algo que eu desde pequena sonhava e agora está se fazendo realidade. Quando eu era pequena, eu sonhava muito com falar outras línguas a parte do espanhol. E eu sonhava com viajar. Eu gostava muito de viajar. Ainda gosto, obviamente. Mas quando eu viajei para Estados Unidos e a morar lá com minha irmã, ela me convidou para assistir ao Exército de Salvação, no Corpo de Hollywood, onde ela era soldada. E aí eu comecei a ministrar com as crianças, com a escola dominical e com os jovens. Comecei a viajar aí com os jovens, com diferentes oportunidades que nós tínhamos. Comecei a falar outra língua. Aí comecei a aprender inglês.
E depois que o Deus abriu a porta para eu eu segui ministrando, né? E ele seguiu abrindo portas no corpo para eu trabalhar mais, para eu ministrar mais. Mas meu oficial diretivo, ele falou para mim: Lourdes, se você quiser continuar com esse ministério, você tem que tornar-se soldada. Mas eu não queria ser soldada. Eu estava bem assim, trabalhando, né? Todos os programas que o corpo tinha, eu estava presente, eu ajudava, eu ministrava aos jovens, às crianças. Eu gostava do que eu fazia, mas eu não queria esse compromisso de tornar-me soldada. Mas depois de um tempo eu falei com ele, tá, tá bom, eu vou me tornar soldada. Mas eu não quero usar esse uniforme bobo. Está feio. Eu não gosto. Oh, meu Deus, que engraçado. Depois de 20 anos de ser oficial, meu uniforme é minha roupa favorita para usar. Eu amo meu uniforme e eu uso com muito orgulho. Orgulho bom, né? ¿Por quê? Porque este uniforme representa não só o Exército de Salvação, mas também a quem eu servo. Servo? Yeah. Dá muitas oportunidades para falar com as pessoas de Deus, do que Deus está fazendo em minha vida e o que Deus está fazendo através do ministério, através do Exército de Salvação, em outras vidas, em outras comunidades, em outros países. É uma oportunidade para testemunhar e para evangelizar. Então, usar esse uniforme com orgulho é ótimo, né? Porque, como eu falo, abre portas, dá oportunidades. Então, espero que você use esse uniforme com esse mesmo orgulho e essa mesma paixão de compartilhar sobre Deus e sobre o exército, né? Então, esse sonho meu desde pequena de falar outras línguas, de viajar, continua sendo-se realidade. Agora eu volto para Estados Unidos e depois de uns arranjos sobre o visto, eu vou para Portugal por 3 anos. Esse sonho de falar línguas, não é fácil, né? Agora que estava me acostumando a falar português brasileiro, agora tenho que acostumar-me a falar português de Portugal. Com esse Z, esse acento, como se fala? Não sei a palavra, esqueci. Mas sotaque espanhol que eles têm. Então, peço suas orações para que assim como eu comecei a aprender português aqui no Brasil, que eu continuo aprendendo português lá no Portugal. E que o Deus abençoe pessoas através dessas palavras que eu vou poder compartilhar. Minha nomeação lá é de secretária de Educação do Comando de Portugal e Espanha. Então, eu vou estar ensinando e ministrando nas 2 línguas e também em inglês. Meus chefes lá são americanos, então estamos mais perto de QGI, temos muitos visitantes internacionais. Não é fácil para mim dizer tchau. Então, no exército, nós nunca falamos tchau. Nós sempre falamos até mais, ou até logo, ou até pronto. Porque este exército sempre encontra uma oportunidade de nos encontrar de novo. Então, eu sei que Deus vai abrir portas para que eu volte de visita como turista esta vez. Talvez depois do meu término em Portugal acabar, eu tenho esse desejo de voltar e de visitar.
Então, eu falo a você até pronto, ou até logo. E quero deixar a vocês com 2 versículos que são palavras de Deus que eu mantenho no meu coração, especialmente quando estou com dúvida ou com medo. Estas palavras sempre vêm para minha mente. Salmos 62, versículo 1 e 2. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Ele é minha rocha. E espero e oro que Ele seja a rocha sua. E que você sempre lembre que ainda com esta pandemia, ainda com tantas perdas, ainda com tantos sofrimentos e doenças, Ele é sua rocha, Ele é sua torre forte, Ele é seu conforto e Ele sempre está com você. Eu levo o Brasil e a vocês todos no meu coração. Levo no meu coração muitas lembranças de vocês e seu carinho, seus cuidados e peço suas orações. Um beijo e até mais. Agradecemos pelo testemunho da Major Lourdes, que o Senhor continue te abençoando. Agradecemos pelo tempo que a senhora passou aqui, por tudo que nós vivemos. Nesse último ano a gente acabou não se vendo muito, né, por conta da questão da pandemia, mas sentiremos muita falta da senhora, muito mesmo. Esperamos que breve possamos nos ver novamente. E que o Senhor realmente continue te abençoando na sua jornada, que os próximos lugares que a senhora for, realmente a senhora continue sendo uma bênção, assim como foi para nós. Convido você agora a cantar um corinho que foi cantada por uma mãe muito importante da Bíblia, que é um corinho que a gente canta mesmo a oração de Maria, que se encontra lá em Lucas, capítulo 1, versículo 46, que começa assim: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria foi uma mulher muito importante, né? Ela gerou o Salvador do mundo. E ela fez a sua oração tão bonita que hoje nós cantamos. Convido você a cantar essa oração. E é isso. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor.
teremos uma apresentação, né, especial que nós preparamos. É uma apresentação assim que a gente tentou fazer, eu também não vi o resultado. Então provavelmente nós todos vamos ver juntos. Mas é uma apresentação das crianças pequenas aqui do corpo, onde elas fazem mais ou menos um jogral e tudo mais, dando um recadinho para as mães. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente está tendo essa questão do distanciamento social, então, mesmo lá presencialmente na igreja, a gente não consegue fazer uma apresentação expositiva lá na frente, mas essa foi a forma que a gente encontrou para deixar um recadinho para você que é mãe. Por mais que seu filho não apareça, tenha certeza que esse recadinho é para você. No final tem algumas mães importantes da Bíblia, incluindo a mãe nos dias de hoje, que a gente sabe que todas as mães estão passando por muitas dificuldades, onde existem muitas coisas competindo, né, com a criação delas, como a internet, televisão, jogos. Mas o Senhor cuida de cada uma de vocês, em especial agradeço a vida de cada uma. Vocês são extremamente importantes, a gente vai ver um pouquinho disso, mas vocês sempre têm um papel muito fundamental na vida dos filhos. E é isso, realmente agradecemos pela vida de vocês e um feliz Dia das Mães. Como é bom ter a mamãe. Eita, ela é tudo para a gente, não é verdade? Sabe que a nossa mamãe parece uma fada? Ela faz tudo. Quando estamos alegres, ela se alegra. Se há dificuldades, ela ajuda e dá forças. Ela nos ama, mas como nos ama? Eu não entendo esse amor. Às vezes, eu deixo ela judiada por algo que eu fiz e que não é tão legal. Mas ela continua amando e amando mesmo. A mamãe faz a gente feliz. A mamãe é um precioso presente de Deus e ninguém é igual a ela. Porém, a Bíblia fala de outras mães. Vamos conhecê-las para lembrarmos de como nossa mãe é especial para nós. Eu sou Joquebede. Quando eu ouvi o decreto do faraó, eu fiquei muito aflita. Eu orei a Deus e ele me mostrou como salvar o meu filhinho. Eu coloquei num cesto no rio e depois a filha do faraó o encontrou. Ela ficou contente e chamou ele de Moisés, que quer dizer das águas o tirei. A princesa me fez ama de Moisés e isso foi tão bom. Eu ensinei a ele muitas coisas sobre o nosso poderoso Deus. E Moisés nunca se esqueceu. Eu sou Ana, esposa de Eucana. Eu queria muito ter um neném. Um dia fui ao templo e orei ao Senhor dizendo: Senhor, se tu me deres um filhinho, eu prometo de dedicá-lo a ti para servir no templo. Então nasceu o pequeno Samuel. Eu o criei e mais tarde trouxe-o ao templo para servir ao Senhor. Agora, todos os anos, eu venho visitá-lo, trazendo sempre uma túnica nova para ele. Uma noite, Samuel ouviu a voz de Deus chamando e ele respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu sou Maria, uma mulher extremamente abençoada. Sou a mãe de Jesus. Quando o anjo disse que eu ia ser a mãe do Salvador, respondi: Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor disse. Foi muito bom cuidar de Jesus. Ele foi menino como vocês. Quando alguma coisa diferente acontecia, eu guardava segredo no meu coração, porque eu sabia que ele era um filho especial. Ele é o Salvador do mundo. Eu sou mãe cristã nos dias atuais. É um desafio ensinar os nossos filhos atualmente. Hoje em dia temos muitos concorrentes como a TV, a internet, jogos e muitas outras coisas. Mas faço o que foi ordenado por Deus, ensinando os meus filhos no caminho do Senhor e confiando na sua promessa. Amém. Aleluia! Nesta manhã do Dia das Mães, nós queremos saudar a cada um em o nome de Cristo Jesus
e rogar a sua bênção sobre cada um daqueles que está nos ouvindo. Ao pensarmos nessa data, voltamos os nossos olhos para a passagem que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2. E vamos começar no versículo 1 a leitura. Convido você a abrir a palavra de Deus juntamente comigo, porque nós vamos usar esse texto, mas o texto que está ao seu redor também vai ser utilizado para compreendermos melhor a mensagem dessa manhã. Então, se você puder trazer a sua Bíblia junto, acho que será muito útil para você. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o rio, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Até aqui. Pensando no Dia das Mães, a gente lembrou do nome de Joquebede e descobrimos que não há muitas menções, na verdade, a ela por nome. Há apenas 2 menções. E nessa passagem que a gente acabou de ler, a gente vê que, na verdade, o nome dela não aparece, nem o nome do pai de Moisés, né? O contexto é muito importante para a gente entender o que está sendo contado aqui. A Bíblia, em Êxodo, faz a ligação do livro de Êxodo com o livro de Gênesis para mostrar que é uma continuação e o tempo do Êxodo é um tempo já diferente. Já se passaram muitas gerações, né? Desde a época de José do Egito, quando ele traz a sua família para morar no Egito, ele reconhecido como uma pessoa que foi providenciada por Deus para salvar aquela geração de pessoas, né, tanto do Egito como das nações circunvizinhas, essa geração já tinha passado. E o livro de Êxodo começa, então, recontando a lista dos ancestrais daqueles que estão no Egito. Eles vão estar, conforme diz a Escritura aqui, debaixo de uma condição agora de escravos, né? No entanto, quando começa o livro, já começa dando a origem deles. Então, eles, apesar de oprimidos e escravizados, têm uma raiz. Eles conhecem a sua origem. Eles sabem de onde vieram. E por saberem de onde vieram também, sabem que os seus ancestrais receberam promessas preciosas da parte do Deus verdadeiro, do Deus criador de todas as coisas, do Deus que suscitou os seus ancestrais, que guiou, que sustentou, e que, na verdade, apesar de condições tão difíceis, esse povo tem sido um cumprimento da promessa de Deus. A Bíblia diz
que os filhos de Israel, no versículo 7, foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Bom, isso é um reflexo da promessa que Deus fez tanto para Abraão, de que ele se tornaria fecundo, né? Como também um reflexo da promessa que Deus deu para a humanidade ainda lá na época do Gênesis em Adão, né? Quando Deus manda que sejam fecundos, que se multipliquem, e então esse povo está debaixo da bênção de Deus, né? E quando fala que eles se multiplicaram, se fortaleceram ou tornaram-se poderosos, de maneira que o país ficou repleto com eles, uma das traduções possíveis é que eles enxamearam a terra, né? Imagina, você pode ver, fechar os olhos um pouco e imaginar como eles enxamearam a terra do Egito, né? Deus os abençoou. A Bíblia diz mais na frente, no próprio livro de Êxodo, que na época da saída deles do Egito eram 600.000 homens, fora mulheres e crianças, fora aquele misto de gente que os acompanhou na saída. Então, realmente, se entraram cerca de 70 pessoas na época de José, José já estava lá com a sua família, né? Então, se entraram 70 pessoas e depois de várias gerações eles chegaram a esse número só de homens, realmente eles se multiplicaram e não era uma coisa normal. Tanto que a Bíblia diz que alarmou os egípcios, né? Espantou os egípcios, trouxe grande temor ou pavor. Alguns estudiosos dizem que essa época é quando os egípcios retomam o governo, começam uma dinastia em que os Ixos, que são invasores estrangeiros, estão sendo expulsos, e o medo dos egípcios, então, é que os invasores conseguissem se aliar aos israelitas para derrotá-los, e, além de serem derrotados, perderiam também os israelitas. Porque a política usada por esse novo governo foi de, então, oprimir os israelitas e fazê-los trabalhar como se eles fossem prisioneiros de guerra. A gente sabe, por exemplo, que Salomão, muito tempo mais tarde, vai adotar essa política em relação aos seus vencidos de guerra. Ele vai usar aqueles povos cananeus em trabalhos forçados para a construção de cidades, de fortalezas, né? Os egípcios vão fazer a mesma coisa com os israelitas. Vão usá-los em trabalhos forçados, e a Bíblia diz enfaticamente que esses trabalhos se tornam cada vez mais duros, cada vez mais pesados. Isso fazia também parte de uma mentalidade, de um plano para que diminuísse a perspectiva de vida do israelita, né? Sujeito à escravidão, sujeito à opressão, a trabalhos forçados muito pesados. A expectativa do povo egípcio é que os israelitas decrescessem em número, mas ao invés disso acontecer, eles começaram a aumentar mais ainda. Então o faraó chama as parteiras hebreias, e essas parteiras aqui tem o nome de duas delas que são registradas, né? Shifra e Puar, que na nossa língua pode soar meio diferente, mas o nome delas era Beleza e Esplêndida, né? O nome das duas. E ele chamou-as para que quando as mulheres se colocassem apoiadas nas pedras, então acho que o costume naquela época era que as mulheres se apoiassem em duas pedras, né? Era um tipo de banco especial para dar à luz.
Então essas parteiras tinham a ordem do faraó de matar todos os meninos. Então isso era um programa agora da política de controle de natalidade do Egito em relação aos israelitas para matar todos os filhos do sexo masculino. Isso era um programa de, então, eliminação da raça, né? Isso era, alguns comentaristas chamam até de que, então, isso era realmente um genocídio, né? Agora, o que é muito bonito é que a Bíblia diz que as parteiras, no versículo 21, temeram a Deus. Então, em reverência a Deus, pelo temor a Deus, por quererem obedecer a Deus, elas não fizeram isso. E usaram uma desculpa, né? Olha, as mulheres hebreias são muito fortes, são muito vivas, muito vigorosas, e quando a gente chega, elas já deram uma luz, né? Alguns dizem que esse era um argumento bem aceitável, porque na mentalidade dos povos, é assim, quando alguém é oprimido e ainda está sobrevivendo, então é porque realmente é muito vigoroso, né? E ainda assim, dando luz a tantas crianças, né? Então o faraó desistiu de pedir a essas parteiras hebreias esse ato de matar as crianças, né? Esse ato ficaria restrito dentro das paredes, né, do distrito, se a gente pode dizer assim, dos israelitas, e agora o faraó conclama a sua população. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, né, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então é um extermínio em massa, é sistemático, e agora não vai ficar nas mãos das parteiras hebreias que se recusaram, né? Fizeram desobediência civil. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Lá no livro de Atos vai dizer assim, e elas já estão praticando isso no Antigo Testamento, muito bonito. E a gente sabe que, então, agora a ordem é que os israelitas sejam mortos pelos próprios cidadãos do Egito. Se antes o faraó estava evitando que o egípcio sujasse, né, as suas mãos com o sangue dessas crianças, agora ele está conclamando o seu povo a lançar as crianças no rio. E aí é que entra a leitura que nós fizemos, né? Então a Bíblia diz lá em Atos, que em Atos capítulo 11, na lista dos heróis da fé, vai mencionar que os pais de Moisés não jogaram ele no Nilo, porque ele era uma criança bonita, mas o Atos diz que ele era belo diante de Deus. Então eles viram que aquela criança tinha alguma coisa diferente. Depois de 3 meses, criança vigorosa, né, não dava para esconder mais o choro, e certamente já tinha chamado a atenção de um ou outro, né? E a criança seria lançada por outras pessoas no rio. Então Joquebede preparou um cesto, né, de junco, e betumou e passou piche. Quem trabalha um pouquinho com artesanato sabe que piche cheira, né? Então não foi um ato impensado, não foi um ato súbito. Os cestos desse tipo eram de 3 camadas de junco, né? Então tinha que juntar com o piche, calafetar com o betume. O piche cheira, então se vai botar um nenenzinho dentro, tinha que esperar secar, tinha que ser bem feitinho. Então não é um ato assim, como se diz, impensado, pegou qualquer coisa que tinha lá, jogou o neném no rio, não foi. Foi algo planejado,
E é muito interessante porque a outra vez em que ocorre essa palavra cesto, ela é usada lá no Gênesis, quando fala de Noé. É a mesma palavra usada para a arca. Então, na verdade, Joquebede não fez um cesto comum, ela fez uma mini arca como a arca de Noé. E mais uma vez a gente vê um paralelo na maneira de Deus trabalhar com a salvação e redenção, né? Moisés é tido como libertador do povo de Israel. Ele é quem salva o povo do cativeiro, né? Se a gente pode dizer assim. Ele é quem funda a nação, né? O Êxodo é justamente isso, é quando deixa de ser uma sociedade simplesmente de clã, de grande família, para se tornar uma nação. Né? Quando tem apenas tradições orais, agora vai vir a lei escrita. Né? Então vai vir toda a organização. Isso vem através de Moisés. Então Moisés é o fundador da nação, ele é o fundador da religião dos israelitas e ele é o libertador deles da escravidão. E ele é colocado numa arca dentro do rio Nilo. E assim ele não é afogado. O paralelo com Noé é exatamente assim, né? Noé é aquele que salva a humanidade da extinção. E ele também, dentro daquela arca, ele é salvo do afogamento. Né? Assim vai acontecer com Moisés. Então esses dois grandes libertadores, Noé e Moisés, têm um paralelo aqui no cesto. Isso na Bíblia é muito bonito. E a gente vê que então Joquebede vai em pessoa, ela mesma deposita o cesto que ela preparou com o bebê dentro e coloca no meio dos juncos. E a Bíblia diz que a irmã de Moisés, que mais tarde a gente vai ler, que se chama Miriam, vai ficar observando. E a filha, uma das filhas, né? Por exemplo, um dos faraós aqui que tem o nome das filhas registrados, né? Ramsés II, por exemplo, num templo, eles encontraram o nome das filhas dele registrados, né? Então, só de nome de filhas, Ramsés II, por exemplo, tem 59. Então, é uma das filhas de algum dos faraós, né? Vai banhar-se no rio e quando ela desce para a altura da água, ela vê o cesto, né? Ela vê a mini arca construída, né? E aquilo chama a atenção, ela pede para uma das suas servas trazer, né, para ver o que tem dentro, e quando ela olha para dentro, ela encontra um menino que ela reconhece, claro, como filho de hebreus. E ela então poupa a vida do menino. Joquebede obedeceu a ordem do faraó, né? Assim, em parte, né? Ela lançou o filho ao rio, era a ordem. No entanto, a maneira como ela fez, a estratégia que ela usou, ela intencionalmente preparou o cestinho no formato de uma arca. Alguns comentaristas dizem que era costume no Nilo as pessoas colocarem cestos votivos, né, cestos com imagens de divindades e deixarem aquilo no rio. Né? Pode ser, né? A gente não sabe se era isso que tinha em mente, mas era um dos costumes da época, né? Pode ser isso que tenha chamado a atenção da princesa. No entanto, quando ela abre, ela vê que é uma criança de origem israelita e que o pai dela mandou matar. E ela, em vez de fazer isso, poupa a criança. A gente sabe que o livro de Êxodo vai narrar todos os milagres e sinais de Deus, não apenas para a libertação desse povo oprimido
desse povo que tem um destino numa terra prometida e o Êxodo vai mostrar a saída deles e a condução até a beirada dessa possessão, né, que vai ocorrer com Josué e depois com os juízes e finalmente com os reis, a gente vai perceber que Moisés se torna, então, o profeta mais importante do Antigo Testamento. É através dele que a lei é dada, é através dele que Deus institui uma nação e institui também as suas regras de justiça, né? Uma coisa impressionante no texto é que o nome de Joquebede, e muito menos Amram, né, o pai de Moisés, o nome deles não aparece. O nome de Miriam também não aparece, né? Aparece o nome, nem o da princesa. Aparece o nome de Shifra e de Puah, as duas parteiras, mas o nome de Joquebede, de Miriam, só vai aparecer mais lá para frente no livro. E o nome da princesa fica incógnito. No entanto, isso é parte da história da salvação, não só do povo de Israel, mas é a história da salvação de toda a humanidade. Então, nós temos aqui mulheres cujos nomes são, até aquele momento, ocultados ou ignorados, né, deixados de lado na história, mas as protagonistas da história para a salvação daquele bebê, especialmente, que vai se tornar o Moisés, são todas mulheres, né? Assim como no Novo Testamento a gente tem Maria, tem Isabel, né, com Jesus e com João Batista, respectivamente, nós vamos ter aqui no comecinho mesmo da história da libertação, da história da formação da religião de Israel, nós vamos ter mulheres e algumas cujo nome não é revelado. Nesse momento, elas são anônimas, né? Então, hoje é Dia das Mães e a gente pensa não apenas nas que têm o privilégio de serem mamães biológicas, mas a gente pensa nas mulheres em geral, algumas anônimas, como é o caso que a gente está falando aqui, mas cuja vida e cuja presença, cuja influência, né, tem marcado tão profundamente a história da vida de outras pessoas. A redenção que há em Cristo Jesus, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. E como temos comentado durante essa semana nos devocionais, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos cheguemos à plenitude da estatura de Cristo, né? Que todo ser humano alcance seu pleno desenvolvimento espiritual, físico, intelectual, social, né? Religioso. Então a gente sabe que há um exército de pessoas que nunca vão aparecer, talvez, nas manchetes ou reconhecimento com algum tipo de comenda, alguma medalha, cujo nome talvez nem seja exatamente registrado, né? No entanto, nessa galeria de heróis anônimos, há uma infinidade de mulheres. E esse plano de Deus de continuar a sua obra de salvação continua através de cada mulher que conhece a Deus, que como Shifra e Puah temem a Deus e querem obedecê-lo, querem amá-lo, querem honrá-lo. Deus quer mulheres como Joquebede, que num gesto de fé, junto com o seu marido, preservaram a vida daquele menino precioso
que foi reconhecido como belo diante de Deus, né? Reconheceram que tinha algo precioso naquela criança para o Deus que deu a vida a ele. Essa fé que os fez não apenas crer, mas agir de acordo com o que creram, para lançarem o menino naquele cesto, com um design, né, todo especial. E a fé de que alguma coisa ia acontecer, e surpreendentemente, justo a filha do homem que promulgou a ordem de matar todos, ela é quem vai continuar com a desobediência que guarda a vida dessa criança, né? Não são só as parteiras, não é só Jochevet, né? Não é só Miriam, mas nós temos aí também a princesa. Então, são mulheres que são registradas justamente nos primeiros capítulos do livro que narra a libertação. A elas é concedido esse lugar, é o reconhecimento do papel delas no trabalho de redenção de Israel e também daquele que descenderia de Jesus de Nazaré. Então, nossa gratidão a Deus, né, por essa mensagem de que a mulher tem sim um papel essencial, mesmo que seja sem reconhecimento, mesmo que seja anonimamente, e a nossa palavra a todas as mulheres que amam e servem a Deus de todo o coração. Continuem fiéis, aproveitem a oportunidade que Deus dá a cada uma de vocês para edificarem casa para Deus. Deus honrará o trabalho de vocês. Deus honrará as suas lágrimas, Deus honrará as suas orações secretas, Deus honrará o seu sacrifício de amor para investir na vida de outras pessoas, para edificarmos juntos, e aí sim, junto com os homens sim, né? Porque a vontade de Deus é que todos cheguemos a essa estatura de Cristo, à plenitude de Cristo, né? A plenitude do que é o ser humano que Deus planejou que a gente seja. Então, nossa palavra de incentivo para que continuem investindo tudo que há na sua vida para edificação sua mesma, né? Para que chegue a essa plenitude do que é ser humano e também invista na vida de outras pessoas, para que essa humanidade se manifeste para a glória de Deus, dentro do plano de Deus de salvação e, inclusive, no seu lar, na sua vida íntima, pessoal, né? A sua própria vida, mas também no seu lar, também na sua profissão, e a gente diz aqui, né? Também de maneira especial na sua igreja, que no exército de salvação você possa desenvolver plenamente todos os seus dons. Esta é uma igreja privilegiada, que desde a sua fundação reconhece que a mulher tem o mesmo direito de pregar, de ensinar e de liderar que qualquer homem tem. Então, aproveite e reconheça que isso é um dom que veio de Deus, né? Que isso é um presente de Deus. Entregue tudo o seu para Ele e entregue no seu altar. Deus usará você de maneira poderosa. Não importa que você seja alguém que passe ignorada, seja alguém que passe anônima, não importa. De Deus não passará desapercebida a sua obra, a sua fé, e Ele honrará você. Que Deus te abençoe. Então, para encerrarmos, nós vamos orar, né? Agradecidos por esse dia em que podemos nos aproximar de Deus, agradecidos pela influência de tantas mulheres tementes a Deus sobre a nossa vida, né? Algumas dessas mulheres estão presentes ainda, né? Alguns temos o privilégio, né, de termos
nossa esposa, mãe, né? Alguns têm suas avós junto de si, mas ainda temos influência de outras pessoas, né? Que já se foram e nos inspiram. Então, damos graças a Deus por isso. E aproveitamos para orar a bênção de Deus sobre a Major Lourdes, que terminando o seu período missionário aqui no Brasil, vai assumir uma nova etapa, um grande desafio na área de educação. Então nós vamos orar juntos, né? Querido Deus, nós te agradecemos por essa manhã, quando podemos ver que a tua face brilha sobre homens e sobre mulheres de igual maneira, e que na história o Senhor usou homens e usou mulheres. E nessa primeira passagem de Êxodo, que destaque o Senhor dá para mulheres fiéis a Deus, mulheres simples, né, escravas, mas que honraram a Deus. E por isso o Senhor as honrou, dando lugar de primazia quando contou a história da salvação do povo de Israel nos primeiros capítulos. Ó Deus, abençoa a cada uma das mulheres que está nos ouvindo, abençoa a cada uma das nossas mulheres aqui do Corpo do Bosque, para que possam desenvolver o seu serviço sagrado a Deus em toda a sua plenitude, desabrochar como flores na plenitude, como fruto que chega ao amadurecimento pleno. Nós pedimos que nós, homens, possamos ser companheiros, cooperadores, possamos ser facilitadores desse desenvolvimento pleno aqui também. Porque a gente sabe que à medida em que nós nos edificamos mutuamente, se as nossas irmãs, nossas esposas, nossas mães, nossas filhas se desenvolverem na sua plenitude, o corpo de Cristo como um todo será beneficiado. Também pedimos a tua bênção sobre a Major Lourdes, a quem aprendemos a respeitar e nos afeiçoamos. Obrigado porque ela tem sido um presente de Deus no nosso meio, nesses anos em que deu da sua vida com amor e dedicação para a obra de Deus no território do Brasil. Pedimos que o Senhor guarde a sua família, que ela deixou longe, que ela possa encontrá-los bem no retorno, que o Senhor guarde a viagem que ela precisa fazer, assim como todos os trâmites para o novo campo missionário. E que lá ela encontre a mesma satisfação de saber que ela influenciou, que afetou vidas para o bem, que ela abençoou a vida de muita gente que nem vai saber o seu nome, que não vai saber que foi ela que ajudou nos trâmites, ou talvez numa tradução, pessoas que estão sendo abençoadas através dela. Permite que ela continue abençoando a muitos também. Dá-lhe alegria, dá-lhe a tua bênção. E sê com todo o nosso território do Brasil e, mais uma vez, com o Ministério Feminino do Exército de Salvação no Brasil e em todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém.